Olá, companheiros, muito bom dia. Começando mais um podcast Quarto Caderno aqui na Causa Operária TV e na Rádio Causa Operária, nosso podcast de cultura, né, aqui na nossa programação. Bom, sempre é bom lembrar aqueles recadinhos iniciais, deem seu like aí no vídeo, compartilhe o nosso link 24 horas da Causa Operária TV. Não deixe também de compartilhar o nosso vídeo, nosso podcast que estará na nossa playlist. Inclusive, na playlist do podcast Quarto Caderno, você vai encontrar todos os nossos programas aí, né, do Quarto Caderno. E é bom lembrar também, né, para você contribuir com a gente financeiramente, mandando seu superchat, seu super sticker e se tornando membro assinante do nosso canal. O Quarto Caderno, nosso podcast de cultura, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas, ele é baseado em matérias que saíram na imprensa do Partido da Causa Operária, nesses anos todos, em particular, matérias do nosso caderno de cultura do jornal Causa Operária Impressa. E hoje, o nosso tema está, né, você pode encontrar na edição 616 do nosso jornal Causa Operária, que foi publicada de 19 a 25 de dezembro de 2010. E nós vamos, então, começar mais esse podcast Quarto Caderno. Meu nome é Henrique Arias e hoje nós vamos falar sobre o cinema, né, de talvez o maior cineasta japonês, Akira Kurosawa. E na ocasião em que nós publicamos essa matéria no nosso caderno cultural, né, completavam-se exatos 100 anos do nascimento do Akira Kurosawa, que nasceu em março de 1910, em Tóquio, e era o mais jovem de uma família de 8 irmãos. Desde a juventude, ele nutria grande interesse pela arte. Aos 18 anos, fez um exame de admissão para uma escola de pintura, onde acabou recusado. Manteve ainda, durante alguns anos, a atividade e participou de diferentes exposições, tanto com telas a óleo quanto com gravuras e desenhos. Seu ingresso no cinema aconteceu quando tinha 26 anos, como assistente de diretor na ainda incipiente indústria cinematográfica japonesa. Imerso neste universo que o apaixonava cada vez mais, Kurosawa gradualmente foi adquirindo importância entre as equipes de produção, até ter a oportunidade de dirigir seu primeiro filme, 5 anos mais tarde, em 1943, o poético Sugata Sanshiro. O filme narrava de maneira lírica a trajetória de Sanshiro rumo à idade adulta, aprendendo a dominar valores típicos da cultura nipônica, tais como as artes marciais, a busca de uma harmonia com a natureza e a descoberta do amor. Era, na realidade, um estudo psicológico da mentalidade da juventude japonesa. Merece destaque nesse filme a apresentação de uma complexa coreografia nas sequências de lutas marciais que renovaram o gênero. Sua segunda empreitada foi o filme Mais Bela, de 1944, onde Kurosawa debruçava-se sobre a vida da mulher trabalhadora japonesa. Era uma obra ficcional que se revelava, no entanto, um autêntico documentário da vida real da população pobre. Tal realização, lançada um ano antes de vir à luz, de maneira estrondosa, o cinema neorrealista na Itália, revelava que as ideias que criaram esse movimento italiano eram um fenômeno típico da época. Esse filme de Kurosawa antecipava de maneira formidável o estilo neorrealista que seria lançado mundialmente por Roma, Cidade Aberta, de Rossellini, e revelava o grande valor de Kurosawa como artista, tendo ele captado as tendências e motivações mais típicas do período. Também em 1944, Kurosawa concluía um novo filme, Os Homens que Pisaram na Cauda do Tigre, que expressava a desmoralização dos ideais da Segunda Guerra perante a população. Sua total falta de respeito pelos sentimentos patrióticos propagados pelo governo apoiador do nazismo foi tida pelos censores como uma afronta e o filme acabaria proibido de ir às telas.
A iconoclastia de Kurosawa nesse filme se estendia também para outro dogma retrógrado da cultura japonesa, sua fervorosa religiosidade, que é tratada também com desdém pelo cineasta. Os Homens que Pisaram na Cauda do Tigre era uma paródia de um tradicional drama do kabuki, teatro clássico japonês. Ambientado no Japão feudal, era também a primeira obra em que o samurai aparecia no cinema de Kurosawa, personagem que, ao longo da carreira do diretor, se revelaria sua personagem mais típica. Mesmo com a derrota do Japão na guerra e a devastação econômica que se seguiu, Kurosawa conseguiu dar prosseguimento ao seu trabalho. Nos anos seguintes, ele lança um Domingo Maravilhoso, de 1945. E em 1943, Juventude Sem Arrependimento. Ambos os filmes estavam impregnados da atmosfera depressiva do pós-guerra. No primeiro deles, um casal tenta viver um domingo romântico no parque e se esquecer de todos os problemas materiais e dificuldades em que vivia. Enquanto a moça é cheia de sonhos e esperanças, o rapaz representa a juventude desencantada e pessimista. Kurosawa apresenta, desse modo, duas mentalidades distintas que expressavam as diferentes tendências sociais do Japão do pós-guerra. Em Juventude Sem Arrependimento, Kurosawa apresentava um drama político sobre a repressão às organizações operárias japonesas no pós-guerra. Sua protagonista era Yuki, uma estudante universitária abastada que tem sua vida modificada quando seu pai é destituído de seu cargo como médico por seu passado como ativista político. Namorada também de jovem militante comunista de família proletária, o que restava de sua vida desmorona quando o rapaz é preso e assassinado pelo governo. Temendo pela vida, Yuki refugia-se então no campo, onde passa a viver como uma trabalhadora rural nas lavouras de arroz. A profunda crise em que vivia a sociedade japonesa durante e imediatamente após o término da Segunda Guerra é a marca mais característica dessa primeira etapa do cinema do diretor, cujo interesse por desvelar a psicologia das personagens é uma constante que marcaria toda a sua obra. 6 anos mais tarde, em 1949, Kurosawa lançava um filme no ar, Cão Danado. Aí, o diretor mostrava mais uma vez seu alinhamento com a produção internacional do cinema neorrealista. Fato da maior importância ao se considerar que o cinema japonês era, então, uma indústria atrasada e, em certa medida, isolada a um pequeno segmento do mercado asiático, e, como tal, refletia precariamente os movimentos internacionais. Cão Danado trazia a história de Murakami, um investigador que tem sua arma roubada em um ônibus. Após fracassar nas buscas pelo ladrão, recorre ao experiente detetive Sato. Com um roteiro primoroso, o filme acompanha cada passo da investigação até Sato descobrir o criminoso, revelando, ao mesmo tempo, as raízes sociais que motivaram o furto. O filme trazia uma clara afinidade com o clássico neorrealista Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica. Em Escândalo, de 1950, Kurosawa tomava como tema o jornalismo amarelo e sua existência parasitária que despertava o que de mais retrógrado havia na sociedade japonesa, alimentando a publicidade e os escândalos da vida das celebridades. A obra que inaugura uma nova etapa na obra do cineasta é Rashomon, de 1950, filme considerado por muitos como a sua primeira obra-prima, o 11º filme de Kurosawa. Baseado em 2 contos da literatura japonesa, do escritor Ryunosuke Akutagawa, seu roteiro foi adaptado pelas mãos de Kurosawa. Enquanto o conto Rashomon forneceu a ambientação e o clima do filme, do conto Yabu no Naka foram retirados seus personagens e a trama da obra do cineasta. Ambientado no Japão feudal, Rashomon possui a estrutura de um filme policial. Conta a história do suposto estupro de uma mulher e assassinato de seu marido, o samurai Kanazawa no Takehiro.
apresentado na forma de flashbacks. O recurso fora imortalizado mundialmente no filme Cidadão Kane, de Orson Welles, 9 anos antes, mas Kurosawa utiliza-o de maneira original. A história do crime vai aos poucos tomando forma a partir dos depoimentos altamente divergentes de 5 testemunhas, incluído, espantosamente, o da própria vítima, que é trazida à cena através de uma invocação mediúnica. Afora este relato sobrenatural, falam também o assassino, a esposa do samurai morto, um sacerdote e um lenhador. Eles contam, cada um ao seu modo, o que teria ocorrido na cena do crime no dia fatal, uma tarde ensolarada no campo. Kurosawa apresenta um flashback dentro de um flashback, pois, além da história se iniciar após o dia do crime, ela é recontada também de modo fragmentário de trás para frente. Cada versão é totalmente distinta da anterior, que faz o espectador ficar desnorteado diante das narrativas, sem saber ao certo o que de fato aconteceu. Do ponto de vista da montagem, que concentra a maior qualidade da obra, Kurosawa mostra-se um excepcional contador de histórias, tendo concebido um filme que envolve completamente o público, engana-o e dá as pistas em migalhas. Quando parece que a história foi enfim desvendada, novas contradições aparecem. O ponto alto da narrativa, quando o morto fala, parece que irá finalmente decifrar todo o enigma do estranho caso, mas aí também a história parece distorcida, contada do ponto de vista mais favorável à honra do defunto. O relato final, do lenhador, pareceria esclarecer a questão, mas a cena derradeira do filme revela que o aldeão tinha tanto interesse em distorcer o caso quanto os demais. Ao final do longa, a única coisa que parece certa é que cada um distorceu a história do assassinato para que esta parecesse favorável a si próprio, e daí vem a reflexão moral de Kurosawa diante da questão. O fato de todos os homens serem partidários de si mesmos, se justificando-se diante de todos os acontecimentos. Essa complexidade cria uma crise no sacerdote, cuja vida é norteada pela crença da existência de uma moral divina, metafísica e absoluta, que definiria o certo, entre aspas, e o errado, entre aspas, em todas as questões. Porém, os personagens dão a elas seu próprio sentido, cada um segundo seus próprios interesses materiais. Tais qualidades despertaram um grande interesse pelo filme. A obra possuía todas as qualidades para isso. Boas atuações, uma belíssima fotografia, um ingrediente nacional de fortíssimo apelo para o público estrangeiro, com o samurai, o criminoso, o sacerdote budista e o camponês japonês. Uma estrutura narrativa arrojada e moderna, e uma trama instigante que, ao final, trazia uma reflexão universal sobre a existência humana que extrapolava os limites do folclórico e do pitoresco. Uma verdadeira obra-prima do cinema japonês que, por méritos próprios, conquistava pela primeira vez os principais festivais internacionais, incluindo aí a primeira indicação de um filme japonês ao Oscar de melhor filme estrangeiro e a conquista do Leão de Ouro para melhor filme no Festival de Veneza. No ano seguinte, era lançado O Idiota, adaptação de Kurosawa para a obra de Fyodor Dostoiévski, que revelava pela primeira vez em seus filmes a grande admiração do diretor japonês pela literatura russa. O Idiota era ambientado no Japão do século XIX e introduzia, assim, uma das características que se fariam presentes em todas as adaptações literárias de Kurosawa: a transposição destas narrativas para a cultura nacional japonesa, tornando mais vívidas para este público as histórias por ele narradas e dando também um novo sabor às suas personagens. Em 1952, nasce outra produção de suma importância na filmografia do diretor. Sua segunda obra-prima, Viver, ambientada no Japão moderno, mais uma vez revelava suas influências da literatura russa, não por ser uma nova adaptação, mas pelo tema apresentado. Sua história se passa em uma tediosa repartição pública, onde os dias transformam-se em anos sem que nada ali aconteça.
cuja crítica fora eternizada na obra do russo Nikolai Gogol. Seu protagonista era Kanji Watanabe, um chefe de repartição, homem apresentado como um cadáver vivo que sacrificara toda a sua existência desenvolvendo este entediante trabalho burocrático, encaminhando os problemas da população para outros departamentos sem nunca resolvê-los. Sua vida muda completamente, porém, ao descobrir estar com câncer no estômago. A perspectiva de morte certa em menos de um ano provoca um choque de consciência em Watanabe, que abandona o trabalho pela primeira vez em mais de 2 décadas sem uma única falta. Ele continua, então, em busca do sentido da existência. Cai na boemia, passa a jogar regularmente, se embebedar, sair com mulheres, sem encontrar o que buscava. Uma jovem, porém, parecia guardar o estranho segredo que buscava e que o Watanabe percebe estar na maneira em como a moça encarava seu trabalho. O burocrata retoma suas funções na repartição, mas passa a agir de modo distinto, brigando ferozmente para que um dos projetos públicos fosse realizado, a construção de um parque infantil. 5 meses mais tarde, com o parque concluído, Watanabe morre de seu câncer, sentindo-se, porém, realizado. Tais produções, Rashomon, O Idiota e Viver, inauguravam o início da etapa madura da obra do diretor, que concebe inúmeras obras-primas nos anos seguintes. Em 1954, ele conclui uma nova obra-prima, essa com gigantesca repercussão internacional. Os Sete Samurais, que tem ainda o mérito de ter popularizado no cinema de todo o mundo a imagem romântica deste guerreiro épico do passado japonês. A obra narra o destino dos 7 heróis que são contratados por uma vila de agricultores para conter um grupo de saqueadores que planejavam saquear a colheita da comunidade no inverno. Com mais de 3 horas de duração, a primeira parte do filme era toda dedicada às buscas de um grupo de agricultores destacados pela comunidade para contratar os samurais. Indo para a cidade, sua dificuldade é conseguir um guerreiro valoroso que estivesse disposto a salvar a aldeia, tendo como simples pagamento 3 refeições completas ao dia, dada a pobreza da vila. O homem é encontrado e, através dele, os outros 6 samurais virtuosos que topam a empreitada pelo simples prazer em ajudar os agricultores. Entre os guerreiros, destacava-se aquele interpretado por um dos grandes atores revelados por Kurosawa, Toshiro Mifune, consagrado por sua parceria com o diretor. A personagem de Mifune era uma espécie de bufão, recurso que dá humor a diversos momentos da narrativa dramática. Era também um guerreiro de valor, apesar de suas trapalhadas. Homem de grande pureza, espontâneo e passional, como uma criança era, na realidade, filho de agricultores que buscava ser aceito como verdadeiro samurai. Os 7 soldados treinam todos os aldeões para tomarem parte na guerra contra os saqueadores. Quando estes finalmente aparecem, no quarto final do filme, uma grande batalha é travada, repleta de atos heróicos e um desfecho inteligente, onde Kurosawa apresentava uma reflexão sobre a guerra. Entre os 3 únicos sobreviventes, o líder deles profere a significativa reflexão final. Os únicos vitoriosos foram aqueles agricultores. Nós, como sempre, saímos derrotados. Fecha aspas. O filme, como um todo, possui inúmeros grandes momentos, bastante denso em seus dramas psicológicos, está repleto de pequenos fatos e tramas menores que dão corpo à narrativa épica e importância à obra. Mostrava já aí a grande maturidade de Kurosawa como artista e sua visão penetrante sobre a existência. Os 7 Samurais é uma das obras essenciais do cinema mundial, um épico de grande lirismo. Tal foi o seu sucesso que, posteriormente, sua refilmagem norte-americana, 7 Homens e um Destino, de Jon Sturges, transformada em western, tornou-se um dos clássicos do gênero nos Estados Unidos. 3 anos mais tarde, em 1957, nascia outra grande obra de Kurosawa, Trono Manchado de Sangue.
uma adaptação para o Japão feudal da tragédia shakespeariana Macbeth. No filme japonês, os samurais Washizu e Miki encontram uma anciã entre as sombras de uma floresta noturna que profetiza um futuro de glórias para um deles, mudando o sentido imediato da vida de ambos, que se torna a busca incansável e sanguinária pela realização daquele destino profético. Do mesmo ano é a também primorosa adaptação de outro clássico do teatro mundial, A Ralé, do russo Máximo Gorki, retratando as dificuldades e conflitos de um grupo de miseráveis, ambientado também no Japão antigo. No ano seguinte, era lançado nos cinemas mundiais A Fortaleza Escondida, onde um homem poderoso do Japão medieval escoltava silenciosamente uma princesa fugitiva de volta para seu reino, atravessando o território inimigo. Tinha como únicos ajudantes 2 fazendeiros covardes, desertores de guerra. O filme é hoje lembrado também como a obra que influenciou George Lucas a realizar seu épico futurista Guerra nas Estrelas. Em 1961, vinha à luz uma nova obra-prima. Foi o período mais reluzente da carreira do cineasta japonês. Yorimbo, o Guarda-Costas, passado no Japão do século XIX, o filme mostrava o período de decadência dos samurais e renovava o gênero, apresentando como uma satírica, como uma história humorística e satírica, este período de declínio do outrora virtuoso herói. Seu protagonista era Sanjuro, encarnado por Toshiro Mifune, no auge da carreira, um samurai miserável que chega a uma pequena cidade em busca de emprego. Se encontrando diante de um caótico ambiente de guerra civil entre grupos rivais, acaba oferecendo seus serviços aos 2 lados, atuando aí como agente duplo. O filme fez grande sucesso. Ganhou uma sequência rodada por Kurosawa no ano seguinte, Sanjuro, e uma refilmagem como Western Spaghetti, o clássico Por um Punhado de Dólares, de Sergio Leone, protagonizado por Clint Eastwood. Após quase uma década realizando filmes passados no Japão dos samurais, a sociedade japonesa moderna ganhava novamente a cena no filme seguinte de Kurosawa, Céu e Inferno, de 1963. Aí, o diretor apresentava os contrastes entre a vida abastada da burguesia japonesa e a miséria das classes trabalhadoras, que eram o próprio tema da obra. Novamente, as mazelas da população operária surgiriam em O Caminho da Vida, de 1970, seu primeiro filme em cores. A narrativa acompanhava o destino deprimente de uma comunidade vivendo em uma favela em Tóquio. Era um misto de sonho e realidade. Apresentava diversas personagens sem uma protagonista central. Kurosawa inovava sua própria obra ao tomar o conjunto da comunidade como protagonista, recurso amplamente utilizado pelo cinema soviético da década de 1920 e posteriormente abandonado no período stalinista. O diretor aborda em O Caminho da Vida problemas típicos da vida operária, como o alcoolismo e a fome. Foi também o período mais difícil da vida do cineasta, marcado por crises pessoais e problemas para seus filmes e problemas em conseguir financiamento para seus filmes. Kurosawa, em um momento de extremo desespero, tentou suicídio em 1971, passando depois por um longo período de reclusão. Seus trabalhos só seriam retomados em 1975, com Dersu Usala, uma grande produção russo-japonesa. Outra das grandes obras da carreira do cineasta foi baseado nos relatos verídicos do explorador da Rússia, Romanov, Vladimir Arseniev,
em viagem pelos territórios inóspitos da Ásia. Para a viagem, ele recorre aos conhecimentos do caçador da tribo Gold, Dersu Usala, que domina completamente a arte de viver entre a natureza selvagem. Sua desenvoltura mostra-se vital para a sobrevivência do russo, profundamente grato a Usala, que lhe desperta viva admiração. Arsen Lev reencontra, anos mais tarde, o caçador asiático. O Sula, agora obrigado a viver na cidade grande, mostra-se tão inadaptado a essa vida quanto o russo nas florestas selvagens. Em um gesto de amizade, Arseniev recebe o ancião em sua casa, se prontificando a ajudá-lo. O filme é profundamente poético, um hino a valores humanos elementares, como a amizade, a lealdade, a cooperação e o respeito mútuo. Uma grande realização que acabou conquistando o Oscar de melhor filme estrangeiro, o primeiro desde Rashomon, 25 anos antes. Menos ativo que no período anterior de sua carreira, Kurosawa deixaria um intervalo maior entre cada nova realização. Em 1980, ele concluía Kagemusha, A Sombra do Samurai, um novo épico dramático do diretor japonês, ambientado naquele Japão feudal de onde surgiram seus melhores trabalhos. Se Os Sete Samurais foi o filme heróico que marcou a consolidação de seu nome em todo o mundo no início da carreira, A Sombra do Samurai, ao lado de Han, se revelariam suas últimas epopeias samurai. Em A Sombra do Samurai, o mais poderoso dos senhores feudais japoneses era o lendário Shingen Takeda, cujo nome causava assombro entre seus inimigos e terror diante da simples visão de seu estandarte. Abre aspas, rápido como o vento, silencioso como a floresta, poderoso como o fogo, imutável como as montanhas, fecha aspas. Aquele era um dos momentos mais críticos da história medieval japonesa, durante as intensas guerras civis do período Sengoku, no século XVI. O que estava em jogo era a luta pela unificação do Japão. O filme começa quando este poderoso senhor da guerra é ferido mortalmente em combate. Preocupado com o fato de que sua morte levaria ao colapso de seu clã e o esfacelamento do reino que conquistara, Takeda ordena aos seus conselheiros que mantenham sua morte em segredo absoluto e consigam um guerreiro de valor que pudesse se passar por ele e ocupar seu posto durante 3 anos até a situação política no país se assentar. Eis que os conselheiros se deparam com um homem ideal para a tarefa, Kagemusha, um criminoso sem título algum, que em pouco tempo consegue assimilar a maneira de ser do Senhor da Guerra, impor respeito ao clã Takeda, e medo aos adversários. Passados os 3 anos, no entanto, a farsa é revelada e o duplo expulso do reino, passando então a viver como uma sombra, enquanto presencia a ruína do clã Takeda. A Sombra do Samurai foi realizado com a ajuda e apoio de cineastas norte-americanos, que eram também grandes admiradores da obra de Kurosawa. Tanto Francis Ford Coppola, já consagrado após O Poderoso Chefão, quanto George Lucas, também influente por sua trilogia Guerra nas Estrelas, se encarregam da superprodução deste épico japonês, cuidando de todo o seu financiamento e realizado pelos estúdios hollywoodianos da 20th Century Fox. Este novo impulso permitiu a realização de seu excelente filme seguinte, Han, de 1985, a adaptação do japonês para a tragédia shakespeariana Rei Lear. Peça comumente citada como de extrema dificuldade de realização pela densidade de seu enredo, normalmente interpretada por atores já maduros, o mesmo se poderia dizer de Kurosawa, que decidiu agarrá-la apenas
após 40 anos de experiência como cineasta. A obra, absolutamente magnífica, coroa a etapa final da carreira de Kurosawa. Sua fotografia magistral e ritmo envolvente dão vida nova a este grande clássico do teatro mundial, transposto para o Japão feudal. Kurosawa concebera o projeto de Han uma década antes e passou todo o período seguinte estudando a melhor maneira de resolvê-la com os recursos próprios do cinema. Finalmente, a história da ruína da família Ishimonji, que atraiçoa seu patriarca, é uma obra-prima que só pode ser equiparada às melhores realizações do diretor. Sem dúvida, uma das melhores adaptações de Shakespeare já feitas para o cinema. Realizado quando Kurosawa estava já quase cego, cada cena havia já sido cuidadosamente desenhada em storyboards por ele anos antes. Foi também um projeto grandioso e milionário. Um castelo foi erguido exclusivamente para as filmagens e destruído com o mesmo fim. Depois de Kagemusha, A Sombra do Samurai e Han, Kurosawa abandonaria os filmes épicos para se dedicar a produções intimistas e psicológicas de grande lirismo. Desta etapa final, então, Sonhos de Kurosawa, de 1990, Rhapsódia em Agosto, de 1991, e Madadaio, de 1993. Enquanto Rhapsódia em Agosto, passado no Japão contemporâneo, tinha como tema os impactos, ainda hoje na memória do povo japonês, da explosão criminosa das bombas atômicas pelos norte-americanos, Madadaio autobiográfico era a despedida poética do cineasta, apresentando um velho mestre japonês que se despede de seus alunos, apesar de afirmar, como em uma antiga canção folclórica, que ainda não estava preparado para a viagem final. O mais significativo e impactante, no entanto, era Sonhos de Kurosawa, uma obra altamente pessoal, carregada de poesia e deslumbrante visualmente, no qual eram mostradas 8 narrativas fantásticas que destacavam temas da cultura e do folclore nacionais, no que talvez seja o mais oriental dos filmes do ocidentalista Akira Kurosawa. Estes 8 sonhos eram narrados segundo a forma intimista e contemplativa características do teatro japonês e tratavam de temas tão diversos quanto a exuberância da obra do pintor holandês Vincent van Gogh, ou O Pesadelo Nuclear, de 1945. A primeira dessas narrativas introduzia já o ritmo e clima do filme. Nela, um garoto parado em frente à sua casa observa o belo fenômeno da chuva em um dia ensolarado. Sua mãe surge à porta e ordena que ele entre, pois, em dias como aqueles, as raposas se casam e não gostam de serem vistas pelos homens. O garoto desobedece o conselho e segue pela floresta, em uma tomada belíssima, quando, surpreso, se depara com o cerimonial de um grupo de raposas, mostradas como figuras de um teatro de máscaras. Assustado quando elas percebem sua presença, o garoto corre de volta para casa. Ali encontra novamente sua mãe, que o repreende e avisa que não poderia mais deixá-lo entrar, comunicando também que uma raposa esteve ali o procurando e deixou uma encomenda para ele. O garoto, com espanto, percebe ter sido entregue um punhal, ao que sua mãe explica que ele teria agora de se matar. Sua única alternativa era tentar pedir perdão para as raposas na floresta e implorar por sua vida. O rapazinho, arrasado, parte novamente em busca dos animais, seguindo em direção ao fim do arco-íris onde estas moravam. É uma tomada deslumbrante, uma imagem que parece ter sido retirada de uma pintura, mostrando um exuberante campo florido com o bosque ao fundo. Aqui se encerrava este primeiro sonho, incrivelmente belo de Kurosawa, que encerrava em si a rigorosa e opressiva moral japonesa. Também uma produção realizada com a ajuda dos cineastas norte-americanos. Tem Martin Scorsese atuando em uma das cenas e Steven Spielberg como produtor. O cineasta morreria
afinal, aos 88 anos, em 1998, de hemorragia cerebral, tido já como um verdadeiro monumento na história do cinema mundial. Bom, nesse caderno cultural você ainda encontra, né, nesse caderno de dezembro de 2010, na ocasião dos 100 anos do Kurosawa, né, na edição 616 do jornal Causa Operária, você encontra ainda sobre o Kurosawa uma entrevista sobre sua obra com a cineasta brasileira Olga Futema, que fala aí sobre a obra do Kurosawa, é imperdível, né? Também você pode adquirir o Caderno Cultural em loja do PCO.com, fazer uma visita aqui na nossa livraria para adquirir esses cadernos culturais que são vendidos separadamente, né, na nossa loja. Bom, o podcast Quarto Caderno vai ficando por aqui. Na terça-feira nós estaremos de volta, às 15 horas. E hoje fiquem ligados que a programação de cultura da Causa Operária TV continua com a volta do programa Usuela Conversa sobre Cultura. Muito boa tarde para vocês e até semana que vem em mais um podcast Quarto Caderno.